Iniciando então, de fato, a nossa primeira aula do segundo módulo, a gente viu, né, e reviu, relembrou alguns conceitos e percebeu que o prazer representa uma evolução do nosso cérebro. Vamos tentar lembrar um pouquinho de como é o nosso sistema nervoso, né? O nosso sistema nervoso, que é responsável por conduzir os sinais entre os neurônios e assim coordenar todas as ações do nosso corpo, ele pode ser dividido em duas grandes partes. O sistema nervoso central, que é basicamente o nosso cérebro e as estruturas que estão próximas a ele, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos e as terminações das grandes células nervosas, que são os neurônios que estarão fora do sistema nervoso central, né? Esse sistema nervoso periférico, que é feito, né, construído a partir dos nervos, né, ele também pode ser dividido em duas partes: o sistema periférico voluntário e o sistema periférico autônomo, né? Os nervos que saem do cérebro e vão diretamente a todos os órgãos do nosso corpo, eles fazem parte do sistema nervoso periférico autônomo, né? Essa organização anatômica se deve ao recebimento e envio das informações das vísceras, dos órgãos do nosso corpo, para poder regular e estimular corretamente as nossas funções que a gente chama de vegetativas, ou seja, aquelas funções que a gente não tem controle, né? Respiração, batimento cardíaco, que acontecem sozinhos, né? Por exemplo, né? E assim, dessa forma, esse sistema nervoso autônomo, ele se relaciona com o controle de órgãos internos, como os rins, os intestinos, o coração, o ritmo cardíaco, a nossa respiração, a secreção de algumas glândulas, né, como a gente já viu no módulo 1, né? E eles todos têm um funcionamento que é involuntário, né? Então, o conceito desse sistema nervoso autônomo não é porque ele é automático, nem porque ele é independente, mas sim porque ele é basicamente funcional, né? Então, esse termo autônomo, ele pode dar essa impressão de que ele funciona completamente independente. Isso não é verdade, né? As funções do sistema nervoso autônomo sofrem constantemente a influência da atividade consciente do nosso sistema nervoso central. Então, a nossa consciência está sempre presente e pode sofrer esta influência. O nosso sistema nervoso autônomo, ele sofre a influência de todo o resto do corpo, inclusive da nossa consciência, tá? Esse sistema nervoso autônomo, periférico autônomo, ele também se subdivide. Então, ele tem uma parte que a gente chama de sistema simpático, que é encarregado de regular as respostas corporais de ativação. Ele atua no gasto de energia e ele permite que o corpo utilize essa energia da forma mais correta para responder a situações de estresse, para se responder a situações de emergência. Quando a gente falou no módulo passado, né, que a gente tem aquelas reações que a gente nem sabe por que que tem, levou um susto, né, teve uma surpresa, enfim, sofreu alguma coisa, quem responde é o nosso sistema nervoso simpático, né? É ele que ativa, é ele que liga aquele botão, né? Então é ele que é responsável pela resposta de luta ou de fuga que a gente viu no primeiro módulo, né? O sistema parasimpático, ele já tem a reação de desligar esse botão, né? De voltar, de trazer de volta ao corpo aquele estado de equilíbrio, né? Por quê? Porque isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Lembra que a gente falou? A gente não pode ficar naquele nível de estresse que seria agudo de forma crônica. Então, o estresse ele é saudável quando ele é agudo. Aconteceu uma situação, eu ligo o simpático, ele me dá todos os recursos físicos
e emocionais para que eu possa responder àquela ameaça. Acabou a ameaça, eu volto através do parasimpático ao meu estado de paz, de equilíbrio, né, para que a minha saúde seja preservada, ok? Então ele tem uma ação mais inibitória, vamos dizer assim. E a gente tem uma terceira região desse sistema nervoso autônomo, que é o entérico. Vocês já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Então, é isso aí, né? No intestino a gente tem milhões de células nervosas, né, que se ligam diretamente ao sistema nervoso central e ele se encarrega de gerar respostas emocionais, né? A partir da secreção de neurotransmissores, ou seja, de informações neurológicas, como a serotonina, a dopamina e os opioides endógenos, que são substâncias daquilo que a gente come também, né? Não só daquilo que a gente sente, mas também daquilo que a gente come. A gente vai falar mais para frente um pouquinho melhor sobre essa questão do intestino, tá? Todas essas regiões, né, do nosso sistema nervoso periférico, tanto simpático quanto parasimpático, eles são as duas faces de uma mesma moeda, né? Por quê? Porque o objetivo deles é nos manter vivos, em equilíbrio, principalmente diante de situações extremas. Lembra da questão da ameaça que a gente sempre falou no módulo passado, né? É por isso que a gente fala que esse sistema vai mediar aquela resposta de luta ou de fuga e vai trazer o nosso organismo para um equilíbrio novamente quando essa ameaça passar, tá? Então a gente está falando de digestão, de excreção, inclusive, né? Pressão arterial, né? Ritmo cardíaco, de tudo isso. Eles são responsáveis por isso, né? E aí a gente não tem como negar, né, porque a gente também já viu isso, que a glândula suprarrenal é um tecido também neuroendócrino, ou seja, endócrino porque ele produz algum hormônio e neuro porque ele responde a uma informação neurológica, nervosa, né, do nosso sistema nervoso, né? E esse sistema das glândulas suprarrenais estão intimamente ligadas ao nosso sistema nervoso simpático, que é quem vai mandar a ordem de liberar adrenalina e cortisol, que são aqueles hormônios do estresse, como a gente já viu também, tá? E a gente também está vendo que tudo isso está relacionado com quem? Com o nosso cérebro reptiliano, né? Que é a nossa parte mais visceral, mais instintiva, mais inconsciente. Por quê? Porque objetiva única e exclusivamente a nossa sobrevivência. Então, assim, existe uma relação direta entre o nosso cérebro reptiliano e o nosso sistema nervoso autônomo, tá? Como a gente também já viu que na pirâmide de Maslow, faltou a palavra aqui agora, né? As questões de sobrevivência física estão na base dessa pirâmide de necessidades e do nosso desenvolvimento psíquico, social, né? Então, sem o básico para sobreviver, sem comida, sem água, sem sono, sem energia, né? A gente não tem como evoluir para a segunda fase, que é o conforto e a segurança, tá? Então, a partir do momento que todas as nossas necessidades físicas básicas estejam atendidas satisfatoriamente, se eu estou bem, eu consigo desviar a minha atenção para outra coisa. Eu consigo perceber que eu estou bem, que eu estou saciado. E aí eu sinto prazer, tá? O prazer, como a gente viu na aula passada, ela é uma emoção primitiva, tá? No dicionário a gente vê isso, né? Que é uma sensação agradável de contentamento, ligada à satisfação de uma vontade, de uma necessidade, do exercício harmonioso das atividades vitais. Eu estou falando de prazer, eu não estou falando de alegria
e não estou falando de felicidade. O prazer é uma emoção. A emoção nada mais é, qualquer que seja ela, nada mais é do que uma resposta química do nosso cérebro. Já tinha pensado nisso, né? É o produto químico final, é o produto final químico de experiências que a gente teve no ambiente. É um feedback de experiências passadas. Ah, eu comi a primeira vez porque eu estava com fome e o meu corpo ficou bom. Quando eu vou comer de novo, eu já sei, eu já antecipo que eu vou ficar bem, eu vou me sentir bem. E aí eu sinto prazer, porque eu me lembrei, mesmo que instintivamente, não é um processo consciente, vamos lembrar sempre disso, tá? É uma emoção, uma resposta química. Eu sei que isso vai me fazer bem, então eu sinto prazer, né? Então, quando os meus sentidos, eles registram a informação do ambiente, os neurônios se organizam e eles congelam num padrão, né? Então, eles criam um produto químico que é enviado para todo o corpo. E a isso a gente dá o nome de emoção. Então, quanto mais forte for a experiência e a emoção que ela causou, mais forte vai ser a resposta química dentro do meu corpo. E quanto maior for a resposta química, mais eu vou me lembrar disso. Por isso, hoje em dia, graças a Deus, a educação mostra que você precisa vincular o conhecimento, a aprendizagem, aquilo que você quer lembrar a uma emoção. O que você lembra da sua vida? Daqueles momentos em que você viveu uma emoção. E aí, quanto mais forte for a emoção, mais forte é a lembrança daquela situação, tá? E aí eu gosto muito de trazer, né, esse filme da Pixar, Divertidamente, né? Um filme que foi lançado em 2015 e que fala sobre as emoções básicas de todo ser humano, né? Ele já venceu muitos prêmios, inclusive um Oscar, né? E esse filme ele mostra o quê? Que expressões faciais sutis, de menor dimensão, involuntária e universal, das 5 emoções básicas, raiva, medo, alegria ou prazer, né? Desgosto e nojo e raiva, né? Essas 5 emoções básicas, elas se apresentam para todos os seres humanos de uma forma muito semelhante, né? Então, assim, é um impulso biológico, físico, que é visível no rosto, na voz, na pele, na linguagem corporal. Então, você não controla. Quando você leva um susto, a sua expressão muda. Quando você está com raiva, a sua expressão muda. Quando você está com medo, às vezes os pelos do seu corpo se eriçam. Você não tem controle sobre isso. Isso é emoção, né? Então, assim, são impulsos químicos, impulsos biológicos, incontroláveis e involuntários, né? Emoção, a palavra emoção, que vem do grego, significa mover de dentro para fora, né? Entrar em contato. Então, a gente pode dizer que a emoção é uma forma da gente se comunicar com os nossos mais importantes estados e necessidades internas. É energia em movimento, tá? E ela vem para fora de onde? Do cérebro límbico, que vai se desenvolvendo na infância e é comum a todos os mamíferos. É uma evolução do nosso cérebro e tema da nossa próxima aula. Te aguardo lá.